Oi, gente! Pode entrar que o Pod Cris está no ar. Olha só, vocês querem saber uma bela história? Ai, gente, uma história bem contada é tudo de bom, né? E hoje o meu entrevistado tá muito legal, porque assim, além dele ser um super empreendedor, ele tem muita história para contar. Mas ó, hoje vocês vão estranhar um pouquinho esse podcast, porque vocês perceberam que a apresentadora tá meio rouca, né? Mas aí o meu convidado, eu já fiquei sabendo que ele é uma pessoa que gosta de falar bastante, de contar muita história, então acho que hoje eu não vou ter problema com isso. Olha só, hoje eu tô aqui na Fazenda Angolana, que aliás é um lugar assim, gente, muito incrível para conhecer, principalmente quem tem criança. Eu entrei aqui antes de vir para o cenário, já vi a criançada fazendo arvorismo, tá tendo pintura, a gente está gravando do lado de uns coelhinhos fofos, que depois eu vou mostrar para vocês. E vocês viram aqui o cenário, né? Eles estão em ritmo de festa junina. Um lugar muito legal, tem pedalinho, eu ainda não conheço inteira, mas só pelo que eu vi o lugar é o máximo. Perfeito para vir toda a família, principalmente quem tem criança, é ideal. E olha só, vamos falar do meu convidado. Ele é conhecido como Ludwig, é isso? Perfeitamente, Ludwig. Ele tem 87 anos, tem 4 filhos, ele é zootecnista e empresário, proprietário da Fazenda Angolana, e a frase que ele carrega para a vida é trabalho. É isso? Perfeitamente. Com vocês, o senhor Ludwig. É... Seja muito bem-vindo, é um prazer, viu, estar aqui com o senhor hoje. Bom, é o seguinte, para começar, você falou em trabalho, né? Tá? O trabalho dignifica o homem, primeiro. Sim, A vida é trabalho. Então, o sonho é trabalho. Então, tudo que se faz na vida tem uma parte da sua cabeça, do seu físico, em tudo que você pode fazer na vida com o trabalho. Por sim. isso que eu tenho meu lema, é trabalho. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Olha, já gostei, hein? Ele é objetivo, viu, gente? E aqui nos bastidores, a gente falando com ele, vamos gravar, tal, ele, vamos começar. Então, ele é super objetivo. Conta pra gente, o senhor é alemão, certo? Não, eu nasci em São Paulo. Tá? Minha família é de origem alemã. Tá? Eu tenho uma mistura do Império Austro-Húngaro ali para cima, mas basicamente alemã, suíça e assim por diante. Daquele lado, ambos os lados, pai e mãe. Tá? Que legal. E, E aí, por isso que o senhor manteve aí esse, como que eu posso falar, a língua, né? eu mantive a língua, não é bem assim, porque eu estudei em escola de freiras, logo de cara, uma escola alemã, inclusive era no Brooklyn, em São Paulo, Tá? e era um reduto alemão naquela época. E como veio a guerra, foi proibido falar qualquer idioma do eixo, seja Itália, Japão e Alemanha. Sei. Conclusão, então, meu pai naquela época trabalhava no exército também, tá? Que meu pai foi combatente em 32, foi mutilado de guerra, e com isso ele se tornou jornalista e ingressou dentro do jornalismo. Olha que show. Ele tinha a revista O Castelo, né, que era justamente sobre militares de uma forma geral, né? Então ele estava nesse meio e ele não podia falar
pinta nenhuma de alemão, apesar dele ser tipo alemão, bem característico. Mas ele era muito falante também, então ele se ingressou e entrou com tudo dentro do exército, né? E com isso, o alemão foi embora. Ficou algumas palavras só. Depois a vida veio, continuou, etc. Eu fui crescendo, mas sem o alemão. Aí surgiu uma época, depois que eu me formei em zootecnista, que eu pude ganhar uma bolsa de estudos e fui para a Alemanha. E lá eu fiz metalurgia. E com isso nasceram 3 filhos lá. Olha só. Minha mulher é de Berlim. Só que eu conheci ela aqui no Brasil, que ela veio repatriada depois da guerra também. Olha, Tá? que história bonita. Então, e ela é professora de alemão também. Agora, o nosso fracasso como família, que os nossos filhos não falam alemão. Nenhum? Nenhum, pouquinha coisa. Olha Tá? isso. E o raspa de tacho, então, nem se fala. Ele viajou e tudo mais, vai no inglês, mas alemão que é bom, nada. Tá? Qual que é o raspa, o Daniel? Não. O raspa de tacho é o Daniel. Olha só, gente, que coisa, né? Porque quem conhece o senhor, imagina que a família toda, né, também fala. Mas não fala não. Que legal. Agora vamos falar da sua profissão. O senhor é zootecnista. Você sabe, eu até comentei nos bastidores, eu fui pesquisar, né, sobre a profissão. Explica melhor para quem está assistindo. Bom, o zootecnista, de uma forma geral, ele tem como atribuição de estudar organismos dos animais, a alimentação, o meio dele de vida, o trabalho com ele, para ele ser um animal, vamos dizer assim, com boa saúde e principalmente produtivo, no caso de uma empresa que trabalha com eles para alimentação humana. Bacana. E aí o senhor se formou, como que é, depois que o senhor voltou? Aí depois disso eu me formei na Alemanha, mas aí já é um outro capítulo. Mas que momento que o senhor resolveu fazer, no caso, essa faculdade, né, de zootecnista? Qual foi esse momento? Isso foi o seguinte, eu de início, aquele tempo antigamente, os pais queriam que os filhos tivessem uma profissão. Tá. Então me mandaram para a Escola Técnica Getúlio Vargas, que era uma escola só na parte de indústria. Uma escola muito interessante que devia ter mais no Brasil e depois foi extinta. Tá? Com isso, eu já tinha sempre aquele negócio de natureza, isso, aquilo, eu automaticamente fui para a Secretaria de Agricultura, sem meus pais saberem, e me matriculei em Jaboticabal. Olha só. Tá? E aí, quando cheguei em casa, eu falei, olha, eu estou indo para Jaboticabal. E foi aquela furia, né? Imagina a mãe chorando e o pai gostando, né? Foi mais ou menos assim, né? Então eu fui para lá e aí me formei lá em zootecnia. E aí? Aí voltei e fui pensando em criar galinha. Olha, aquele tempo criar galinha era uma coisa normal se falar. No campo é criar galinha, né? Sim. Mas aí não foi uma entrada muito bacana, não foi nada bom. E aí fui para o comércio, e do comércio aí comecei a entrar no outro ritmo e eu peguei esse negócio da... A curiosidade. Começou a criar... Não, a minha curiosidade. O senhor começou a criar galinha angolana? Não tem nada com... Porque aí eu vou perguntar, por que fazenda angolana? Aí vamos falar, vamos partir para isso já? Não, vamos dar continuidade, eu pulei, né? Vamos lá. Não, mas aí depois automaticamente fui para a Alemanha com essa bolsa de estudos, né? Meus filhos nasceram lá, vim para cá, trabalhei 7 anos na Volkswagen do Brasil, vim contratado de lá para cá, e depois disso eu não suportava a indústria, eu queria o campo. Isso aí pedi a conta, foi embora, com muita crítica de muita gente, fui embora e fui para o campo. E olha, cá entre nós eu quebrei a cara outra vez. Porque a vida no campo, hoje em dia, tem muito mais facilidades. Antigamente, não. Antigamente é a cara, a coragem e é aquilo. Deu certo, deu. Bom, e fui batalhando, sempre batalhando, né? E nunca desisti. Mas aí, com isso, do campo veio o campo e automaticamente depois eu fui presidente de 2 associações em São Paulo, tanto de cunicultura como de avicultura. Fiquei muito conhecido. E aí de lá eu dava muita palestra fora em outros lugares, eu dava curso de cunicultura também, né? Tinha uma apostila formada pela gente. Bom, conclusão, passando essa fase da cunicultura, eu vamos dizer, o pessoal do consulado da Suíça
entrou em contato com a associação querendo saber se tinha aqui o coelho-angorá. E no Brasil não existia coelho-angorá. Como eu era da associação, eu sabia tudo isso daí, né? Então eu me interessei demais pelo negócio e comecei rapidamente, me informei sobre isso tudo e fiz um projeto e fui para a Alemanha. Alemanha Suíça, que tinha a Medima lá, né? E eles compravam toda a quantidade de lã, que seria o cachemir do coelho-angorá. Que o coelho-angorá é um coelho que não é voltado para carne, é um coelho que ele fica a vida toda produzindo lã. E essa lã, o cachemir, é exportado com valor muito alto de mercado. Por isso que é interessante. Então, criamos o primeiro polo aqui no Brasil. Nós éramos o polo principal da América do Sul. Nós tínhamos a maior quantidade era aqui. Nós tínhamos na época mais ou menos em torno de 70 mil cabeças de coelho-angorá. Gente! E a nossa empresa aqui tinha mais de 300 funcionários. 70 mil? É, isso mesmo. Gente, é muito coelho, fala a verdade. É muito coelho, é muito galpão. Foi feito um projeto muito grande aqui. Onde ficava? Aqui mesmo. Aqui na fazenda propriedade. agora? Só que eu transformei essa propriedade todinha depois. Em função do quê? Nós tivemos um presidente que veio aqui, eu vou falar o nome dele, que ele, desculpe, mas foi um cara que pôs o Brasil para baixo, que foi o Collor. E na época acabou com a exportação, que ele pôs o dólar 1 por 1. E não pode, o Brasil tem que trabalhar com divisas dos impostos, ele tem que trabalhar com 3,5, 4 por 1. E esse é o problema. Tá? Então, por isso que aí deu o problema do Collor e nós tivemos que parar com tudo aqui. Já havia um outro projeto para aumentar mais a produção num outro município que seria Ibiúna. Mas aí foi tudo por terra, acabou tudo. Mas e aí o que você fez com um monte de coelho? Ah, mas aí foi uma tristeza, eu não tinha vontade de nem sair para fora. Meu Deus. É que a gente tem a cabeça mais no lugar, né? Mas não foi uma coisa nada fácil. Nós conseguimos sair numa boa, pagamos tudo, não deixamos ninguém na mão, etc. E deixamos um núcleo aqui. Desse núcleo eu parti por uma criação de carne e entramos com animais para exportar novamente carne diferenciada, que seria a carne por exemplo, da Angola, do peru, de outros animais, o coelho, o pato, o marreco e assim por diante. E aí formamos um frigorífico com CIF e exportamos carne tanto para a Alemanha, para a Suíça e para os Estados Unidos também. Mas também foi um período que a política no Brasil dá tombo uma atrás da outra. O empresário se vê em papos de aranha aqui. Sim. Tá? Conclusão, então aí tivemos outro problema, né? Que aí é o problema justamente desses planos que vinha e caía, plano que vinha e caía. Né? Bom, conclusão, chegamos quase na rasteira no chão. Aí começamos a mexer com o turismo em função da parte da Prefeitura de São Roque, um falecido prefeito, que começou a criar a São Roque uma instância turística. Mas estava longe disso, né? E nós formamos aqui, eu tive a oportunidade de formar o primeiro núcleo do Roteiro do Vinho, foi formado por 6 pessoas, incluindo eu. Que né? show! Então começamos com 6, hoje estamos com 56, 57. Como cresceu essa região? Como cresceu. Tá? Então a gente começou no início a tirar dinheiro do bolso para fazer cartazes, porque nem a prefeitura te dava oportunidade para isso. Mas aí a coisa foi indo, foi crescendo, né? E hoje é o que é. Hoje o Roteiro do Vinho é conhecido, super movimentado, justamente. Super conhecido, todo mundo adora e cada vez melhor. Mas acho que eu já dei uma ideia para vocês, não dei? Para vocês têm tempo para ver as coisas aí, não tem? Não, mas eu tô adorando essa conversa e eu quero saber mais. E aí? Porque assim, vou confessar para o senhor. Eu não sei quem vê as outras pessoas, mas eu jurava que era fazenda angolana porque vocês criavam galinhas angolanas. Ou então nós viemos de Angola, né? Sempre foi o alemão que veio de Angola, né? Quando ele falou para mim, e o Charbel falou que o senhor era alemão, eu falei, mas como assim, né? Eu fiquei meio confusa, imagina, a loira. Bom, para começar, eu sou brasileiro, né? O senhor é brasileiro, não é alemão. Mas o senhor, a língua é alemã. Bom, de origem, sim. De origem, né? Você vê como que é o convívio, né? Você nasceu no Brasil, mas você manteve a língua. Sim, mantive por duras penas, né?
porque eu viajei e eu tinha que falar alemão. E por conta dos seus pais. Justamente. Aí eu aprendi novamente o alemão, né? Aprendi de forma mais vamos dizer assim, normal de se falar, da parte de empresa, dados de técnicos e assim por diante, né? Entendi. E aí vamos para a parte legal. Aí como que veio a Fazenda Angolana? Como que você pensou em transformar num ponto turístico? Olha, a coisa veio meio por si só. Aos trancos e barrancos, a gente começa a estudar. Fizemos muito curso através do Sebrae. O Sebrae tem muito apoio nesse ponto. Sim. Tá? No início foi muito apoiado por eles, né? Aí contratamos o Senac aqui também para dar umas ideias do que se podia fazer e assim por diante, mas sempre contando, o nosso recurso foi sempre nosso. Eu nunca peguei recurso de fora, nunca. Tá? A não ser banco, evidentemente, né? Sim. Empréstimos bancários. Mas aí você tem que pagar também, né? Então a gente tem que produzir e para poder pagar as coisas e os bancos também. Como hoje continua, apesar disso continua. Né? A gente está sempre com outras ideias, eu não paro de pensar, eu faço com os meus filhos, estão tudo no pedaço também, a gente troca muita ideia. Sim. E a gente vai para frente, né? Porque aqui é um lugar, é uma empresa familiar. Familiar. Aqui Todos tem filhos e netos. Todos colocam a mão na massa. Sim, tem que contar. Aí não tem jeito de sair fora. E aí, fora os bichos, o senhor começou a criar essa parte de Paisagismo, horta orgânica e viveiros de animais. Arborismo, isso já parte dos netos. Meu neto, o que fez a parte da arborismo todinha, ele trabalha com engenharia e calculou tudo direitinho. Que eu fui atrás do pessoal para fazer isso daqui e não deu confiança. Não deu confiança que eles iam fazer. Isso aí é uma coisa muito perigosa. Sim. Então tem que haver um controle muito eficiente na produção, no produto que é usado e assim por diante. Tem todos esses detalhes, né? Muito legal. E aí tem a cozinha. E a cozinha é outra coisa bem diferente e é uma coisa que eu gosto muito. Eu estou na testa da cozinha, mas o problema todo é o pessoal todo envolvido, não é brincadeira. Temos duas cozinhas diferentes aqui, né? Então cada cozinha tem em torno de 15 a 20 pessoas trabalhando, porque o ritmo aqui é grande, né? No total, quantos funcionários? Agora, isso eu vou deixar por conta do meu filho. Deixa ele responder. Tá bom. Tá bom? Que ótimo! Nossa, adorando aí a sua história. Muito interessante. E aí me fala, peraí que eu quero te fazer uma outra perguntinha. Nesse momento aí que o senhor estava empreendendo, qual foi o seu maior desafio de todos? Foi manter a empresa. O maior desafio foi manter a empresa. Muitas pessoas já tinham desistido. Pelos fatos que os trancos que a gente levou, já era para ter desistido. Tá? A gente ficou firme para conseguir dar a volta por cima. E a família, né? Tem que ver que eu tenho uma mulher que me dá, olha, é a minha escora, né? E dá todo o apoio. Isso é super importante. Se não fosse uma mulher que eu tenho, não seria também diferente, né? Não chegaria aqui onde chegou. Não, com certeza não. Muito ela legal. Continua na ajuda, na conversa, ela é bem firme também, então nessas coisas todas. Bom, e vendo aqui o espaço, é muito incrível. Lembra até um hotel fazenda. Vocês pensam nisso, de repente fazer uns chalés aqui no espaço? Porque é grande, né? Aqui. A gente tem vontade não falta. Só que agora a gente precisa ir bem dosando os passos que a gente dá nos investimentos. Porque nós fizemos aqui uma coisa que pouca gente fez no pedaço todo do turismo, dos ambientes aí. Nós temos um bom controle da nossa água. A nossa água é pura, limpa e procurando o máximo possível controlar a saída de qualquer porcaria. Gordura é tudo tirada e assim por diante. E nós formamos um projeto solar aqui. Então toda essa energia aqui vem do nosso solar. Eu tenho uma quantidade muito grande de placas aqui, então ela absorve toda a nossa quantidade
de quilowatts que nós precisamos. Olha que ótimo. Né? Então é uma coisa que agora é pesada, mas para frente ela vai cada vez melhorando ao ponto de zerar o investimento. Né? Sim, eu tenho em casa, eu sei como funciona. Então. Muito legal. Quando eu vi o espaço, eu falei, gente, esse lugar parece um hotel fazenda. Mas a intenção ainda é essa, né? Qual foi a sua maior conquista aqui? Olha, a maior conquista é o prazer de a gente ter a família toda em volta, tá? E continuar progredindo. Essa é a maior coisa, a principal. Muito legal. Olha, adorei. O senhor está gostando desse bate-papo? Ah, sim, interessante. Interessante. Eu separei um bate-bola para fazer com o senhor, tá? É bem simples, não é uma brincadeira, é uma coisa rápida. Eu vou falar uma palavra e você vai falar alguma coisa em cima dessa palavra. Tá. Pode ser uma frase ou pode responder com outra palavra. Tá bom? Tá bom, vamos lá. Então vamos lá. Gente, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Hoje tá difícil, né? Porque a minha voz, eu falei, a minha sorte é que meu convidado é falante. Se não, já viu, né? Mas mesmo rouca, eu preciso agradecer os meus patrocinadores. Quero agradecer o Plaza Shopping Carapicuíba, Choperia Ecobir, Café Cartola, que é maravilhoso, Salão Quiome, que cuida da minha beleza, e um agradecimento especial também à Vinícola Góes, que é um dos patrocinadores aqui do Pod Cris. Também quero aproveitar e agradecer à Fazenda Angolana por abrir as portas e receber o Pod Cris aqui. É isso. Espero que vocês estejam curtindo. Para você não ficar de fora, não perder nenhum episódio, já se inscreve aí no canal, curte bastante aí os episódios e comenta aqui embaixo, fala o que você tá achando, tá bom? Vamos voltar? Então vamos ao nosso bate-bola? Vamos lá, vamos ver. Vamos ver se vai sair, né, gente? Com essa voz, tá difícil. Vamos lá. Família. Família. O que significa para você? Felicidade. Adorei. Trabalho. Projeto. Natureza. Natureza é tudo. Amor. Felicidade. Deus. Deus, onipotente. Empreender. Crescer. Fazenda Angolana. Vida. Brasil. Amor. Pod Cris. Maravilha. Gostei. Felicidade. É o amor. Ai, gente, que fofo, adorei. Olha, vou abreviar, vou falar Lude, pode? Pode. Senhor Lude, amei falar com o senhor. Eu vou ter que chamar você de novo no Pod Cris pra gente bater aquele papo bem legal quando eu tiver com voz. Tá bom. Adorei. Tem alguma coisa a mais que o senhor quer falar? Não, já falei demais. Já falou demais? Achei que o senhor falou até pouco, vocês não acham? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Eu gostei muito de conversar com o senhor Lude. E venham aqui conhecer a Fazenda Angolana. É um lugar fantástico para toda a família, não é mesmo? É isso mesmo. Faz aí um convite pro pessoal que está assistindo, olhando naquela câmera. Ó. Olha, aqui você vai ter a natureza impecável, vai ter uma comida vamos dizer, que remete aos tempos mais antigos, vai ter o nosso tempero, é sempre um tempero natural. Nós temos horta orgânica e todo o nosso tempero não existe nada de química, é simplesmente agricultura, principalmente. E automaticamente você vai ter com a sua família um dia maravilhoso com as suas crianças. É isso daí. Show, gente. Vem para a Fazenda Angolana. É isso. Obrigada pela participação. Imagina. Obrigada por nos receber aqui tão bem. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido muito, tá bom? Beijo.